estou falando isso, irmãos, porque o texto é preservado essa semana para nós. Está lá em Gênesis, capítulo 6. A gente vai falar de Noé um pouquinho. Gênesis 6. Nós vamos ler do 5 ao 14, irmãos. Eu pedi para trocar as lentes do meu óculos. Estou sem óculos, mas eu acho que dá para ler aqui. Todos acharam aí? Gênesis 6, versículo 5 em diante, tá? A gente para no 14, depois 17 e 18. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Agora 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Amém, irmãos? Podem sentar. Irmãos, de cara já a história de Noé marca o texto que eu li. A palavra fala que entre os seus contemporâneos, entre os homens que viviam na época de Noé, ele era o único justo e íntegro. E também o único que andava com Deus. A palavra fala de preservados porque o texto já mostrou para nós que Deus preservou um homem, porque Deus não condena justo com injustos, irmãos. Se Deus fizesse isso, Deus seria injusto de estar condenando um homem justo no meio de uma geração inteira de injustos. Porém, essa palavra traz para nós justamente isso, que Deus, Ele sabe a medida. Deus, Ele conhece cada um, Ele conhece o íntimo de cada um. E um homem naquela geração, né, se destacou por ser justo, por ser íntegro e por andar com Deus. O que seria andar com Deus naquela época? Irmãos, hoje nós temos muitas coisas que nos assessoram a conhecer Deus. Nós temos a Bíblia, temos a palavra. Naquela época Deus falava praticamente face a face. Lógico, Deus não se mostrava porque não podemos vê-lo. Mas ele o chamava e aquele homem entendeu o propósito. E Deus falou para ele uma coisa que ele foi taxado como louco por 120 anos. Olha, eu vou destruir a humanidade se corrompeu de uma forma que eu não suporto mais. Aí um texto usa que é para nós a palavra se arrependeu Deus.
E nós já vemos textos que falam que Deus não é homem para se arrepender. Aí então entra um conflito aí, né? Na verdade, Deus se irou com a sua criação. Deus viu que a sua criação, ela foi corrompida, ela foi deturpada. E por que que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Como chegou aí? Como Deus chegou a esse ponto, irmãos? Eu acho bom a gente frisar e entender um pouco isso. Nós lembramos que existia na terra uma geração de uma pessoa ruim. A geração de Caim. Caim matou Abel, certo? Havia uma geração ruim. Porque era um homem que ele vivia contra os propósitos de Deus. E também a palavra fala que nessa época contemporânea dele, haviam também anjos que foram rebelados. E diz que esses anjos se interessaram por as mulheres, eles acharam essas mulheres muito formosas, se interessaram por elas. E diz o texto que tiveram relações e nisso nasceram gigantes. Esses gigantes eram chamados de Néfilins. E diz que esses homens eram corajosos e terríveis. Terríveis, eles destruíam, eles matavam. Eles foram os primeiros a consumir carne e isso gerou, eles tinham muita fome e eles consumiam tudo no vilarejo que eles viviam. E eram homens que eram maus demais. E isso corrompeu a humanidade também. Porque começou a ter uma geração que fugiu do propósito de Deus, que era o homem e a mulher. Aí teve uma criatura celestial se envolvendo com o que era proibido. E isso mexeu no DNA humano. E esses homens não tinham jeito, porque eles eram maus. Eles eram maus no seu DNA. É lógico que nós nascemos, né, irmãos? E nós temos, no decorrer da nossa vida, opções. Nós escolhemos se queremos viver fazendo coisas boas, viver bem, ou praticando coisas ruins, não se incomodando, não se importando com ninguém, não amando Deus. E vivendo uma vida contrária àquilo que Deus imaginou e que Deus projetou para o ser humano. Nós não fomos projetados para ser maus. Nós não fomos projetados para sofrer. Nós não fomos projetados para sentirmos dor. Nós não fomos projetados para sermos corrompidos. Não era esse o intuito do Senhor. Mas o pecado, a maldade, a desobediência tomou tamanha forma em que Deus se irou contra a sua criação. Não havia muito o que se fazer. Deus havia sido esquecido. Porém, um único homem, foi achado diferente no meio daquela multidão, daquele povo inteiro. E olha que Deus deu chance, viu, irmãos? Pois levou 120 anos para a construção daquela arca. E esse homem, ele falava: olha, vocês precisam se arrepender, Deus vai destruir a terra. E ele era zombado, tirava um sarro dele. Até o momento em que ele terminou, e a gente sabe a história, Deus fez tudo para que entrasse 2 animais de cada espécie que foi preservado ali, preservados. E assim também Noé, por a sua integridade e justiça, foi preservado com Deus. Vê como o caráter de uma pessoa pode transformar a ação de Deus. Veja como o caráter daquele homem transformou a ação de Deus. Deus, no seu desejo, no seu coração, Ele queria destruir todos. Todo o fôlego de vida. Por causa do homem, até a natureza se corrompeu, irmãos. Toda a natureza se corrompeu. Tudo que respirava, tudo que tinha fôlego, Deus iria destruir. Coube, graças ao próprio Deus, que Noé fosse dessa forma. Porque quem não tem Deus em si não é justo, irmão. Não tem como haver justiça. Só a justiça naquele que tem Deus no seu coração. Só a integridade naquele que preserva a sua moral dentro dos preceitos e dos ensinamentos do Senhor. A moral é isso. A moral é aquilo que dirige os nossos comportamentos, né?
Nós somos seres morais e nós precisamos de regras para que a nossa vida corra bem. E as regras nos ajudam a saber e entender a vontade de Deus. E eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso me amar, porque eu me amando, eu também amarei o meu próximo. Porque a palavra fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, vê que há um contexto tudo nisso, mas a gente sabe que sem Deus, a justiça, a integridade, ela não tem forma em si. Não eram poucas pessoas que existiam naquela época, irmãos. Olha, existiam reinos. Muitas pessoas. Só que, como eu falei no começo, a corrupção foi tamanha que Deus mandou que Noé construísse a arca. E diz a palavra que achou graça em Deus, Noé. Deus se alegrou da vida daquele homem pela forma que ele vivia. E eu faço uma pergunta para nós hoje, irmãos. Nós vivemos numa época bem parecida, porque aqui lembra que o texto falou que o homem fazia todo o intuito do seu coração, e hoje nós vivemos dias muito parecidos. Eu não digo piores porque nós somos humanos, 100%, não há mistura entre nós. Ainda que você possa falar do texto que Davi lutou contra gigantes, do texto em quando o povo foi para a terra de Canaã, eles olharam a terra e tinha gigantes também lá. Aí já há uma outra linha que fala que houve anjos, esses anjos foram presos após esses acontecimentos, mas teve anjos que não foram presos, que ficaram aí e depois causaram novamente isso, mas o povo de Deus foi lá e destruiu toda aquela geração, daqueles gigantes. Então vê que a própria Bíblia se explica em muita coisa. A gente às vezes tem que esmagar bem, selecionar a palavra, entender, ver textos, olhar aqui, olhar ali para entender um pouco mais isso. Mas eu achei interessante entender o porquê que Deus quis destruir. Porque Jesus não quer destruir ninguém. Jesus agiu totalmente diferente, porque agora nós estamos no tempo da graça, o Senhor é a graça, mas nós somos humanos 100%, nós não temos interferência de ninguém para adorar a Deus, irmão. Nós não temos uma geração que se irou contra Deus, nós não temos um homem que desobedeceu, que cometeu o primeiro crime, e por isso ele se invocou contra Deus, e a geração dele não prestava, não adorava, não queria saber de Deus. Não temos gigantes, homens maus, tão ruins, que a história fala deles, não temos isso mais. Toda a maldade que existe hoje é do ser humano. Todo o horror que existe hoje é causado pelo ser humano. É lógico que existe a intervenção maligna agora. Porque Satanás, ele também quer destruir a imagem do Senhor. Quem são a imagem do Senhor? Nós somos a imagem do Senhor. E ele tem toda essa forma. Eu vou tentar mudando o DNA. Vai haver mais a criação de Deus, vai ver a minha criação. A minha criação vai tomar conta do mundo. A criação dos revoltados. Deus não permitiu isso. E houve outras tantas ocasiões em que Satanás tentou investir, tentou eliminar o povo de Deus da face da terra. Até hoje ele tenta isso. Mas ele é vencido. Porque o povo de Deus se multiplica. O povo de Deus acredita. O povo de Deus é alimentado por fé. E essa fé não é nossa, essa fé é do Senhor. E glória a Deus por isso. E nós temos ali então Noé, o símbolo para a gente de preservação. E eu pergunto para nós, será que é fácil para nós nos mantermos retos, nos mantermos íntegros? Será que é fácil para nós andarmos com Deus? Será que naturalmente, eu como homem natural, será que nós como homens natural, teria alguns de nós que se destacaria como Noé, naturalmente? Eu creio que não. Mas esse plano, irmão, de salvação, de preservação, ele foi traçado desde o início, desde o pecado, desde que Adão e Eva pecaram, o Senhor já traçou um plano ali. Por mais que Deus tenha se irado, Deus nos ama, Deus ama a sua criação.
e nos deu mais uma chance. E Deus nos conservou, Deus nos preservou. E hoje, nos nossos dias, Ele tem nos preservado. Porque onde já se viu um mundo em que uma mulher perde um filho na gravidez, ela mata uma amiga e tira o filho de dentro da barriga da amiga. Olha que ponto nós estamos chegando, irmãos. Por isso que eu falei, nós estamos no auge de tudo, até a maldade está no auge, não é só a tecnologia que está no auge. A nossa corrupção está muito alta, a nossa corrupção deve estar cheirando muito mal diante de Deus. Quando fala corrupção, não é corrupção política, não é corrupção do dinheiro. O homem está corrompido porque o homem quer fazer com que seus prazeres se realizem. O homem não quer adorar a Deus, o homem quer ser independente, o homem se acha Deus. E hoje eles querem fazer com que o cristianismo desapareça, com que a palavra Jesus desapareça. A gente ouviu falar agora esses dias que o governador de São Paulo queria tirar o ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. Era contemporânea, ele quer pôr. Queria fazer isso, mas não conseguiu. Quer dizer, olha como é que tudo está. Eles querem apagar Jesus da história. Meu irmão, eles querem apagar Jesus da história. Mas é impossível eles fazerem isso. Mas eles estão tentando. Estão tentando. E Deus tem preservado um povo firme. Um povo santo. Um povo que, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, irmãos. Existe uma arca hoje também. Sabiam disso? Existe uma porta única. A arca não tinha uma porta só. Existe uma também hoje. E hoje, nós não precisamos ser justos. Nós não precisamos ser íntegros. Nós temos que desejar andar com Deus. É o que basta. Nós precisamos ter um coração arrependido e desejar andar com Deus, porque não haverá justiça em nós. Diz a palavra que Deus olhou e não viu um justo sequer. Não fala isso a palavra para nós? E da mesma forma, Ele olha e não há um justo. Mas houve um justo. Houve um Adão, houve um Noé, houve uma arca. E foi tudo isso. E essa é Jesus Cristo. Jesus é a arca, irmãos. Jesus é a forma em que nós podemos ser preservados. É a forma em que nós nos mantemos íntegros. É a forma em que nós buscamos a justiça. Porque nós buscamos agradar ao Senhor Jesus. E agradando Ele, nós agradamos o nosso Deus. Nós agradamos o Criador. Nós agradamos aquele que hoje reina sobre todos os universos. Que reina na área terrestre, reina na área celestial. Que os demônios se sujeitam à sua ordem. Existe. Esse é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a arca hoje. E nós precisamos entender isso. Ele quer preservar cada um de nós. Ele não quer fazer uma nova geração. Ele quer salvar uma geração. Ele quer salvar todas as gerações. E Ele tem feito isso. Esse número de preservados que existe aqui. E nós somos pessoas que fomos preservadas e lutamos pela preservação, pela salvação de outros. Nós anunciamos essa porta, nós anunciamos esse caminho, nós anunciamos que existe um Deus que tem um novo caminho, que tem um novo mundo para nós, que esse mundo que está aí corrompido dessa forma, que nos escandaliza saber o que o ser humano é capaz de fazer. E a Bíblia fala tudo isso para nós. No final dos tempos, a corrupção seria grande. O homem seria amante de si mesmo. O homem realizaria todos os desejos do seu coração. Fala que o homem esqueceria de Deus. Só que Deus mantém um povo remanescente. Glória a Deus. Deus mantém um povo que clama. Glória a Deus. Deus mantém um povo que ainda se alegra na presença do Senhor. Deus mantém um povo que é temente a Deus. Deus mantém um povo que deseja o céu, que deseja a Deus, que deseja Jesus, deseja a salvação. Ao contrário daqueles que são autossuficientes, irmãos. Daqueles que querem eliminar o entendimento de que houve um há Jesus e não há o que eles façam que pode mudar isso. Jesus veio. Jesus mostrou um novo caminho. Jesus, Ele abriu um novo tempo.
E ele falou que todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê será preservado. Todo aquele que nele crê, há um novo caminho, há um caminho de justiça, há um caminho agora de integridade, há um caminho que o Senhor anda conosco, que o Senhor está ao nosso lado. Há um caminho em que o Espírito Santo nos guarda, nos protege, assim como tem feito com o povo esse tempo todo. E o Senhor quer que nós entendamos isso. Preservados, somos preservados. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida, mas o cristão, ele não pode ser um cristão vivendo no monastério. Se eu me isolar é fácil. Agora nós precisamos ser cristãos no meio do povo, nós precisamos ser bons no meio dos ruins, nós precisamos ser justos no meio dos injustos, irmãos. E detalhe, não nos corrompermos mais, porque éramos corrompidos. Não nos corrompermos mais. Noé nasceu, se achou justo diante do Senhor, por todas as coisas que ele praticava. Quantos de nós não teríamos chance nesse mundo? Quantos de nós, vivendo naquela época, não teríamos chance? Mas Jesus abriu a porta. Jesus rasgou o véu, Ele abriu o acesso a Deus, e Ele quer te libertar, Ele quer te preservar, Ele quer fazer com que você tenha o prazer de viver na graça do Senhor, quer que você se torne dependente dEle. Ele tem o melhor para você, irmão, Ele tem o melhor para mim, e nós temos que entender isso, e que isso desça no nosso coração, e nós o servimos não por obrigação, mas por amor. Nós amamos aquele que nos amou primeiro e que fez tudo isso para preservar a nossa vida. Ele está preservando a tua vida. Ele sabe o que tu está passando no teu trabalho, na tua casa. Ele sabe o que tu passa com teus filhos, teu marido, com a tua esposa. Ele sabe, irmão, ele sabe, ele conhece. Mas ele guarda o teu coração, ele guarda a tua mente. Ele não vai deixar que isso atrapalhe a sua vida. Mas ele quer que você se torne luz. Ele quer que você se torne sal. Nós temos que ser a diferença desse mundo, irmãos. Nós somos chamados para ser a diferença. Nós somos chamados para ser cristãos. Olha que tamanho tem essa palavra. Ser cópias de Cristo. Você é cópia de Cristo, você sabia disso? Está vendo o peso que quando alguém olha para você tem? Está vendo a responsabilidade que você tem? Você é cristão, você é crente. Quem olha para você quer ver Jesus na tua vida. E aí há a integridade, aí há a justiça, aí há a retidão, aí há a longanimidade, aí há o amor, aí há a compaixão, aí há o amor ao próximo. Jesus representa tudo isso. Jesus representa uma nova pessoa, uma pessoa diferente, transformada, diferente daquilo que nós estávamos acostumados a ver e lidar no mundo. Como nós lidamos com essas pessoas hoje, irmãos? Porque nós somos obrigados a estar junto. O Senhor nos obrigou, o amor nos obriga a estar junto, porque nós temos que amá-los com seus defeitos. Só que hoje há uma diferença muito grande. Só será destruído aquele que não crer no Senhor. Só será destruído aquele que não acreditar. Só será destruído aquele que rejeitar a porta, aquele que não quiser entrar na arca, irmãos. Hoje nós conhecemos o tempo, né? Nós sabemos quando vai chover. Aquele tempo não chovia. De repente ficou cinza, começou a pingar, a chover e subir. E no último momento não houve chance, porque a porta havia sido fechada e por dentro. E há um momento em que a porta será fechada, viu, irmãos? Há um momento em que a porta será fechada. E hoje o céu é alcançado pela graça. E haverá um momento em que isso custará um preço. Vai voltar o momento em que será necessário vida para você encontrar Deus.
dar a sua vida. Hoje é na graça, hoje não é exigido nada de nós, porque Cristo já pagou o preço. Porém, aqueles que rejeitarem ao Senhor, há aqueles que acham que durante a tribulação haverá salvação. Há os que acham que durante a tribulação não haverá mais salvação. E há os que não querem pensar nisso. Eu não quero pensar nisso, eu quero ser salvo agora, irmão. Não quero esperar. Na dúvida eu prefiro ir agora. Na dúvida eu tenho que ser justo, santo e reto agora. Ah, mas eu vou deixar que no último dia eu vou ter uma nova chance. Quem sabe na tribulação ainda eu vou morrer pela minha salvação. Eu não vou negar ao Senhor. E isso, de eu não negar ao Senhor, vai me promover a salvação. Hoje você é livre para adorar. Hoje você é livre para servir. Hoje você escolhe entrar nessa arca chamada Jesus Cristo e na salvação, no plano de salvação. Você tem o livre-arbítrio hoje. Você pode mudar, você pode transformar. Há exemplos disso. Inúmeras famílias recuperadas que viviam na destruição. Casamentos recuperados. Filhos recuperados. E a gente vê aqui que Noé, irmãos, ele era o único. Mas ele arrastou alguns com ele. Por ele ser íntegro e justo, foi a mulher com ele. Não fala que ela era, fala que ele era. Por ele ser íntegro e justo, foram os filhos com ele. Por ele ser íntegro e justo, sabe quem foi mais? As noras foram com ele. Olha como Deus nos ama. Deus não podia salvar só Noé e a sua esposa. Com certeza Noé iria ficar muito chateado pelos filhos. Com certeza queria trazer uma tristeza muito grande. Mas a palavra não fala que nós somos a luz da nossa casa? E não fala que os nossos filhos são abençoados através de nós, ainda que eles não estejam na casa do Senhor? Mas que a bênção do Senhor ela vem sobre a minha casa, porque eu sou um servo dele. E o Senhor abençoa a minha casa, abençoa a minha família. E há uma chance, porque foi falada a palavra. Há uma chance porque nós falamos, nós pregamos, nós louvamos na nossa casa, nós ouvimos a pregação, nós corrigimos nossos filhos dentro da palavra do Senhor. Olha, não age assim que Deus não gosta. Olha, não age assim, isso é pecado. Olha, não faz isso. Nós não desistimos, nós oramos pelo nosso filho, nós oramos pelo nosso esposo, nós oramos pela nossa esposa, nós insistimos. Cabe a nós insistir neles, por isso eles são abençoados. Cabe a nós, quando dobramos nossos joelhos, orar por eles, insistir na vida deles. Assim como nós não tínhamos chance, o Senhor fez isso, Ele deu a vida. Você não vai dar a vida pelo seu marido, você não vai dar a vida pelos seus filhos, mas você vai dar o teu melhor por eles. E quem é o nosso melhor? É Jesus. Eu tenho que dar aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor na minha vida é o meu Deus, é o meu Senhor. Eu tenho que dar isso àquele que necessita. Seria fácil eu falar, deixa para lá, cada um na sua, cada um se vira. O problema é teu, não é meu. A porta está aí, está aberta. Jesus está de braços abertos para você. Se vira, está lá. Eu escolhi, eu fui atrás, eu sofri. Eu fui pelo sofrimento, vai também. Que egoísmo nosso, será que Deus se agrada disso? Será que nós estamos cumprindo a vontade de Deus se eu pensar assim, Michel? Olha, eu cheguei por sofrimento, venha por sofrimento também. Faz mal não. Não é assim, irmão. Venha pelo amor, Jesus te ama, Ele está de braços abertos por você, Ele quer te salvar. Glória a Deus, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te dar uma nova chance, Ele quer mudar o teu viver. Ele quer fazer milagre na tua vida para você nunca mais esquecer dEle, irmãos. Ele quer marcar você. Nós somos selados pelo Senhor. Nós somos marcados. É o que eu falei, você uma cópia de Cristo. Ninguém vê mais o Ezequiel, ninguém vê mais a Pâmela. Vê um cristão, vê uma cristã. Vê um jovem que serve a Deus. Vê uma irmã velhinha que está ali. Olha quanto tempo aquela mulher está ali. Ela passa vários perrengues na vida dela, mas ela está firme, olha lá. Olha lá, a casinha dela está caindo aos pedaços, mas ela vai para a igreja todo dia. Eu não entendo isso. Estão passando necessidade, mas olha lá, eles vão na igreja.
Ainda falam assim, que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Abra os teus olhos. Enxergue que na necessidade há um Deus que está suprindo tudo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Na necessidade há um Deus, irmãos, que nos vê, que nos acolhe, que nos observa. Há um Deus que sofre com o teu sofrimento. Há um Deus que se entristece quando você chora. Há um Deus que sente tua dor, sabia? Sabia que Jesus provou no seu processo de morte a pior dor que o ser humano pode passar? Ele provou. A cruz dele foi a mais pesada, os cravos dele foram os que doeram mais. Ele ficou vivo até a última gota de sangue sair. Foi simplesmente uma morte, foi pendurado e morreu? Não foi isso não, irmãos. Ele carregou o peso de um tempo inteiro, de todos os tempos. Ele não pagou só o preço dos pecados daqueles que viviam na época dele, não. Ele pagou o preço do pecado daqueles que passaram antes dele. Ele carregou o peso do pecado daqueles que viveram com ele. Ele carregou o peso do pecado daqueles que viveram até o último dia, até o dia em que a trombeta tocar, irmão. Ele pagou. Nota por nota, irmão. Ele resgatou você. Resgate é isso. Alguém que vai lá e assume a dívida. Ele te traz. Ele falou, olha, ele não deve mais nada. Ele é meu. Sai de perto. Deixa ele em paz. Agora ele é meu. E ele comprou, ninguém tira dele. Agora, se você o rejeitar, irmãos, se você rejeitar o sacrifício, se você rejeitar a graça, se você rejeitar o amor, se você rejeitar esse plano que Deus criou, porque Deus nos quer vivendo no paraíso, Deus nos quer vivendo na integridade do seu plano. O plano de Deus foi o melhor. Jesus agora é o plano perfeito. Em Jesus não há falhas. Não vai ter mais uma árvore, uma maçã, não vai ter mais pecado depois disso. Jesus nos liberta, Jesus nos limpa, Ele tira de nós toda a casca, Ele tira de nós todo o peso do pecado, Ele tira de nós toda a opressão maligna, Ele nos preserva santos, livres. Não há vício, você não tem vício. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero ser liberto. Peça para o Senhor, Senhor, salva meu marido, Senhor, salva minha esposa, Senhor, cuida dos meus filhos. Olha a minha vida, Senhor. Para que Ele ache justiça em nós, ainda que não temos ela. Mas Deus vê justiça em nós através de Jesus Cristo. Ele olha, meu filho comprou, meu filho comprou, meu filho comprou, meu filho comprou, meu filho comprou. Tem alguém para nascer aí? Meu filho comprou também. Daqui a 100 anos vai nascer alguém? Meu filho comprou também. Todos. Todos. Então, de quem é a culpa? De quem é a culpa do sofrimento humano, irmãos? De quem é a culpa da minha vida regressa, da minha vida de sofrimento? Se eu já nasci com um plano de salvação na minha vida, se eu já nasci com uma porta aberta para mim, me libertar de tudo isso, eu já nasci. E querendo ou não, eu tenho que entender que existe um Deus, que há um Deus que criou todas as coisas. Eu tenho que entender que o universo ele não se formou sozinho, não surgiu do nada. Há um Deus grandioso por trás de tudo isso. E esse Deus tem um plano contigo. Ele tem um plano com a tua vida. Ele quer junto dele, irmãos. Ele te quer salvo. Ele te quer te dar um novo nome. Ele quer te dar uma vida em que você não verá mais a corrupção de forma nenhuma. Não existirá mais a corrupção. Há um Senhor que é mais que vencedor. E nós vemos que na morte do Senhor Jesus,
Nos 3 dias que ele permaneceu morto, diz a palavra que ele desceu no Hades. Há muitos que colocam que ele foi lá e foi pregar o evangelho, ele foi anunciar salvação. Não, ele não foi fazer isso. Ele foi anunciar, olha, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que não falava. Sabe quem eu sou? Aquele em que Isaac, que Abraão, que Jacó criam. Eu sou aqueles que eles falaram, aqueles que vocês observam aqui. Lembra da passagem do rico e Lázaro? Eles se olhavam, eles estavam no mesmo lugar, era o Hades e o seio de Abraão, e eles se viam ali. Eu sou aquele que eles pegavam. Eu vim falar para vocês que eu sou vitorioso. Diz a palavra que houve uma batalha, e diz a palavra que ele tomou a chave da morte, do inferno, porque agora ele pode dar vida. Satanás não tem mais poder sobre isso. Ele é o primogênito, assim como Adão foi, ele é o primogênito de um novo povo, de um novo mundo, de um povo que vai viver no paraíso do Senhor, numa nova terra, num mundo reconstruído, num mundo reformado, feito tudo novo, e onde a corrupção da maldade não existirá mais, onde não haverá anjos que se rebelaram, anjos que se orgulharam, anjos que tentam tomar o poder de Deus. Não haverá mais isso. Haverá só o Senhor, Cristo, os salvos, a árvore da vida, o rio do trono, as ruas de ouro, a luz que será Cristo. Não haverá dor, choro, pranto, sofrimento, trabalho. É difícil imaginar, né? Diz a palavra que a nossa mente não é capaz de imaginar aquilo que o Senhor tem preparado para os seus, irmãos. Oh, glória! E nós queremos estar lá, em nome de Jesus, né? Você foi preservado para isso. O Senhor tem preservado a tua vida, ainda no meio de uma geração perversa. Nossos dias não são muito diferentes, mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Glória a Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo. Amém, irmãos? Fica essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido, né? E só há um caminho, é Jesus. Só há alguém que pode te dar uma nova chance, Jesus Cristo.